Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 7. Livro do profeta Jeremias, capítulo 7. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso número 15. Profeta Jeremias, capítulo 7, de 1 a 15. Diz assim a palavra de Deus, Jeremias capítulo 7. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que está em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos, e não me respondestes, farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, nosso Pai, a Tua palavra está diante dos nossos olhos. Nós lemos essa palavra pregada há tanto tempo atrás, pela primeira vez, que causou um impacto tão profundo na vida do seu povo. E tem sido lida, pregada, ensinada, desde lá para cá. Hoje nós abrimos mais uma vez. Pedimos a Deus que o Senhor também abra os nossos olhos, nos dê a graça de, contrariamente a este povo que escutou, mas não obedeceu, nós hoje possamos ouvi-lo e possamos atendê-lo.
porque isso é para o bem das nossas almas. Senhor, opera em nós hoje nessa noite. Senhor, Tu nos conheces a todos, sabe por onde andamos, sabe, ó Deus, o que se passa na nossa mente, no nosso coração. Endireita os nossos caminhos. Opera, ó Deus, em nós, em nome de Jesus. Amém. Na igreja de Grossmünster, em Zurique, na Suíça, existe uma inscrição sobre o portal da igreja que diz a seguinte frase: a reforma de Eurico Zwinglio começou aqui em 1º de janeiro de 1519. Este homem, Eurico Zwinglio, ou só Zwinglio, era um sacerdote da igreja medieval, começou a pregar a Bíblia, e somente a Bíblia para o povo, e isso era algo inédito. Vocês sabem que nesse tempo, e por isso ocorreu a Reforma Protestante, poucos anos atrás, 2 anos desta passagem, que se refere a Zwinglio, um outro monge agostiniano, Martinho Lutero, tinha já deflagrado a Reforma Protestante na Alemanha, afixando as 95 teses numa capela de Wittenberg, próximo a uma universidade, a uma escola que existia. E nesse tempo a igreja não estudava a Escritura. Aliás, tudo era feito numa outra língua, no latim, o sacerdote com as costas viradas para o povo, falando em latim, sei lá para quem, e ninguém entendia absolutamente nada, e o povo vivia na maior das escuridões espirituais. Então isso era algo inédito. Um homem da igreja, um sacerdote, abrindo a Bíblia e pregando. Isso causou um alvoroço na cidade. Em pouco tempo, pessoas de todas as cidades da Suíça chegavam a Zurique a fim de ouvir o pregador. Ele iniciou em 1º de janeiro de 1519, a primeira passagem, o primeiro capítulo do Novo Testamento, em Mateus, capítulo de número 1, e continuou durante todos os domingos, até alguns anos, até que chegou ao final do Novo Testamento. E aí, terminando o Novo Testamento, começou também o Antigo Testamento e a pregar. E aquelas palavras pregadas causou um profundo impacto na vida das pessoas, em muita gente. Alguns testemunham que, por exemplo, alguém testemunhou que ele sentia como se alguma coisa do alto dos céus tinha o agarrado pelos seus próprios cabelos e o levantado. E ele se sentia nas alturas, na medida em que a palavra de Deus era pregada. Eles não sabiam o que era isso. Há 2 diferenças, irmãos, entre o bloco que agora está diante de nós, o capítulo 7, você que está nos acompanhando, aí já há alguns domingos atrás, nós estamos meditando, expondo o livro de Jeremias, começamos lá no capítulo 1, a semelhança do que o Zwinglio fez, os reformadores, como Calvino e tantos outros, e muitos pregadores fazem essa lectio contínua, né? Essa exposição em sequência de texto. Nós estamos aqui pregando acerca do livro de Jeremias, começamos no capítulo 1, pastor Pedro, textos, passando pelas Escrituras, livros. É assim que entendemos que a palavra de Deus, que Deus se comunica a nós, Deus fala conosco. Quando nós nos voltamos para as Escrituras Sagradas e lemos nas nossas casas, e especialmente quando reunidos aqui, o pregador
humildemente abre a sua Bíblia, e o povo de Deus, com a mesma humildade, tem os ouvidos abertos, a mente aberta, o coração aberto para receber a palavra de Deus. É isso que faz toda a diferença, é assim que efetua a transformação. Não um momento, num êxtase, um momento místico, em alguma palavra automaticamente, mas pela constante meditação, estudo nas Escrituras Sagradas, o Espírito de Deus toma as nossas almas, os nossos corações, nós somos transformados pelo poder da palavra de Deus. Como estava falando, há duas diferenças entre este bloco que se inicia agora, que eu li uma parte dele, e o bloco anterior que começou no capítulo 2, depois da introdução do capítulo 1, mas do capítulo 2 ao capítulo 6. A primeira parte, capítulo 2 ao 6, a diferença é quanto ao contexto histórico, primeira diferença que há. A segunda é quanto à estrutura, a maneira de escrever, a estrutura literária, como se diz, dessa passagem que está diante de nós agora. Quanto à estrutura literária, há uma clara diferença no modo de escrever entre os capítulos anteriores, de 2 a 6, que já passamos por eles, e o capítulo de número 7, que lemos um pedaço dele agora. Grande parte dos capítulos precedentes eram escritos numa forma de poesia hebraica, certas rimas da língua hebraica, do texto original. Agora, esse é escrito de uma maneira diferente. Ele mexe mais com a história, é em prosa. E essa primeira parte, em que há uma boa parte de narrativas, mas especialmente de poesia, agora se contrasta exatamente com essa linguagem aqui. A outra diferença é que existe diferenças aqui quanto ao momento histórico em que cada um desses textos foram escritos. Apenas um espaço aqui na nossa Bíblia, entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Mas aqui há uma diferença de algumas décadas, muito provavelmente. Capítulo 2 até o capítulo 6 descreve a pregação de Jeremias no início do seu trabalho ministerial como profeta, por volta de, como a gente disse, imagine, 628 a por volta de 622 antes de nosso Senhor Jesus Cristo nascer. Portanto, 628 a 622 antes de Cristo. Agora, essa passagem que eu acabei de ler para vocês, muito provavelmente tem um pano de fundo histórico que se encaixa entre 609 e 606 a.C., mais ou menos aí, uns 20 anos se passaram. Lembre-se que de antes de Cristo para cá, a data vem abaixando, né? Vem chegando perto do ano 1 da era cristã. E é interessante que aqui agora Josias já tinha morrido, o rei Josias, aquele que fez uma reforma importante, religiosa, havia morrido na batalha de Megido, quando o faraó Neco, rei do Egito, estava em uma incursão contra os babilônios, e Josias entrou na batalha contra o Egito. Ele morreu nesse momento. E então o filho dele, Jeoacás, foi coroado em seu lugar, mas permaneceu somente 3 meses, pois faraó Neco removeu e o pôs a Jeoaquim, seu irmão, em seu lugar, que era alguém que era mais favorável ao Egito. Eu queria que você agora olhasse essa história dentro da própria Bíblia. Se você abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 23, veja lá, capítulo de número 23 de 2º livro dos Reis, no 2º livro dos Reis, capítulo 23, verso 28, que acompanha algumas desses versos aqui. Veja o que diz lá acerca de Josias. Se você der uma olhada por trás desses versos, os versos anteriores, desde o capítulo 22, 23, você verá as muitas obras importantes que o rei Josias fez. Foi um grande rei.
Mas veja o que diz acerca do final da vida dele, verso 28 do capítulo 23. Quanto aos mais atos de Josias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria ao rio Eufrates, e tendo saído contra o rei Josias, Neco o matou em Megido, no primeiro encontro. De Megido, os seus servos o levaram morto num carro e transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiu e o fez rei em lugar de seu pai. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses. Pule para o verso 34. Faraó Neco também constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias seu pai. Ele mudou o nome para Jeoaquim, porém levou consigo para o Egito a Jeoacás e ali morreu. Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó. Porém, estabeleceu imposto sobre a terra para dar esse dinheiro segundo o mandato de Faraó. E assim vai essa passagem, só para você ter uma ideia do que está por trás, na verdade, de todas esse capítulo, especialmente o capítulo 7, que é uma descrição da pregação do profeta Jeremias, chamando o povo ao arrependimento no momento crucial da história deste povo. Os comentaristas também, acertadamente, perceberam uma ligação entre este texto, capítulo 7, e o capítulo 26 deste mesmo livro. Se você der uma olhada, agora pule um pouquinho lá, para o capítulo 26, lá para frente, no capítulo do próprio livro de Jeremias. Essa passagem que é chamada aqui, do capítulo 7, de o sermão do templo, exatamente por causa do lugar em que ele foi pregado, a porta do templo, como está no verso 1 e verso 2 do capítulo 7, tem uma linguagem muito parecida com o capítulo 26. Quer ver? Olhe, você vai fazer as ligações aí. Diz o capítulo 26, verso 1: no princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que eu te mando lhes digas, não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias, quando proferiu essas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. Ou seja, é perigoso pregar a palavra de Deus. Veja que, se você der uma examinada, deu para perceber numa mera leitura, expressões, frases, ideias, inclusive algumas palavras como a porta, o sermão pregado à porta da casa do Senhor, a cidade de Siló, que é usada aqui no versículo 12 do capítulo 7 também. Ou seja, este sermão pregado no capítulo 7 é uma espécie de esboço daquilo que o profeta Jeremias pregou neste momento, e que as repercussões, os desdobramentos dessa sua pregação, por volta de 608, 609, 607 antes de Cristo, quando o rei Josias havia sido morto por Faraó Neco numa batalha, o seu filho Jeoacás foi desterrado para o Egito, e depois Jeoaquim entrou no lugar dele.
nesse momento, quando ele proferiu essa palavra, e quando eles ouviram que se eles não se arrependessem dos seus pecados, eles teriam a mesma sorte que a cidade de Siló, há 450 anos atrás teve, onde ficava a arca do Senhor, o tabernáculo do Senhor, aconteceria a mesma coisa que aconteceu nos dias do sacerdote Eli, do profeta Samuel. As mesmas coisas. Os sacerdotes, os profetas, os líderes, o próprio Jeoaquim, o rei, queria matá-lo. E por providência divina ele não foi morto. Um outro profeta chamado Urias, está no capítulo 26, que tinha a mesma mensagem, era fiel também a Deus, fugiu e assim foi pego e depois foi morto, a mando do rei Jeoaquim. Esse é o pano de fundo, é o momento histórico em que o profeta Jeremias prega isso que está aqui no capítulo de número 7. É o sermão, segundo, olha aí, capítulo 1, a palavra, capítulo 7, desculpe, verso 1, palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim, esse sermão que foi pregado por Jeremias à porta do templo ajuda no nosso entendimento, se nós notarmos que Jeremias faz aqui o que muitos bons pregadores fazem até hoje. Ele declara seus 2 pontos, está aqui no verso de número 3 e número 4, e em seguida ele explica cada um destes separadamente, e assim o principal impulso de sua mensagem é, primeiro, uma ordem no verso 3, em segundo lugar, uma advertência no verso 4, e depois os versos 5 a 7 explicam parte do verso 3, e depois o verso 8 a 11 nos explicam o verso 4, e assim nós vamos terminar do verso 12 ao verso 17, com 2 ilustrações de tudo isso que Deus tinha para falar para o povo. Muito antes, é interessante, do grande reformador do qual eu falei no início, Zwinglio, Martinho Lutero ou João Calvino, houve um reformador chamado Jeremias. Este é o sermão de Jeremias no templo, um sermão que chama o povo de Deus a reformar a vida. Emendai os vossos caminhos. Chama o povo a questionar determinadas crenças que se tornaram crendices populares acerca de Deus e da relação de Deus com eles. A pregação reformadora de Jeremias tinha 3 elementos aqui que fazem parte de toda a reforma verdadeiramente consistente. E note bem, quando nós falamos de reforma, que é isso que está acontecendo aqui, e vez ou outra na história do cristianismo precisa ocorrer, diz respeito à igreja, ao povo de Deus. Reforma diz respeito àquilo que necessariamente precisa ocorrer com o povo de Deus. Quando o povo de Deus começa a acostumar com a sua religião, e ela passa simplesmente a ter um aspecto externo, pessoas cultuando, servindo, adorando meramente, mecanicamente, exteriormente, é hora de reforma. Seja ela para a igreja como um todo, numa nação, seja para uma comunidade local, ou até mesmo para a vida, o indivíduo cristão, crente. Ela envolve 3 aspectos. O que ele pregou? O que envolve uma verdadeira reforma? Em primeiro lugar, arrependimento. Verso 3 até o verso 7, o profeta diz: arrependa das suas ações.
Há nesses versos aqui um chamado ao arrependimento para que as bênçãos da aliança possam ser desfrutadas. Tudo começou como qualquer outro dia, quando os adoradores acostumavam passar por esses portões do templo na cidade de Jerusalém para adorar o Senhor, diz o texto no versículo de número 2. Mas a mensagem que ouviram desta vez foi profunda e foi contundente, chocante. Eles deveriam mudar seu comportamento se quisessem viver com Deus naquele lugar como sempre viveram. O versículo 3 soa como uma promessa. Ele diz: eu estabelecerei literalmente a vós neste lugar. Mas é claro que era um aviso terrível. Se eles não mudassem, Deus não os deixaria mais viver naquele lugar. Em suma, era certamente uma ameaça, um aviso de Deus de que eles seriam expulsos daquela nação, como de fato, daquele lugar onde Deus deu para eles, a terra prometida. Os versículos 5 a 7 explicam exatamente isso que foi falado no verso 3. E é interessante que é basicamente o verso 5 a 7, na língua original, uma só sentença, na qual os versos 5 e 6 estabelecem as condições para a aceitação divina, e o verso 7 apresenta a bênção pactual decorrente da obediência do povo a Deus. Ele não estava dizendo, meus irmãos, é interessante aqui, sobre o povo ter uma piedade maior, ou melhores atitudes, nem sobre uma doutrina mais sólida a princípio, ou uma oração mais profunda, ou mais jejum, ou ir mais à igreja, ao culto, não. A sua demanda, o que ele exige, o que ele pronuncia, o que ele diz, é que a expressão vivida da fé deles era muito deficiente. A vida que eles viviam no dia a dia não representava absolutamente nada da obra de Deus. Veja, eles pareciam como qualquer das outras nações. Simplesmente falar que tinha um compromisso com Deus verdadeiro, com Deus da aliança, era uma coisa, mas isso não, em prática, no dia a dia, não era vivido, não era expresso de forma absoluta. São 4 estipulações que há aqui entre os versos 5 a 7. E toda a forma, a maneira como o profeta registra é que, de fato, Deus estava esperando que eles cumprissem essas determinações. Coisas do dia a dia. Como, por exemplo, ele diz, praticar a justiça uns com os outros e na comunidade, nenhuma opressão dos fracos, dos vulneráveis, dos sem-tetos, dos sem família, nenhuma violência contra os inocentes, nenhum anseio autodestrutivo pelos falsos deuses das culturas vizinhas, porque ele diz sobre a idolatria exatamente, tem esse poder, quando as pessoas estão tão envolvidas com coisas, valores ou pessoas, e que elas colocam como o objeto supremo de anseio das vidas delas, isso se volta para elas em forma de mal. A idolatria, os ídolos, como são chamados nas Escrituras, têm esse poder de nos destruir. Nós pensamos que possuímos o dinheiro, mas nós o amamos tanto, ele se volta contra nós e nos destrói. E assim qualquer coisa. Pode ser muito boa, legítimo, o emprego, o entretenimento ou qualquer coisa. Mas se você o ama e põe no lugar de Deus e anseia por Ele, e você se expressa como se a sua felicidade, os seus anseios mais profundos se satisfizessem nestas coisas, eles se voltarão contra você,
É nesse sentido que o profeta diz. A denúncia do profeta é exatamente essa, a de que eles estavam professando, falando de alguma coisa do Deus verdadeiro, mas eles não expressavam em suas vidas. A obediência é a única maneira de desfrutar a bênção da promessa de Deus. Segundo lugar, verso 8 até o verso 11, o profeta tem na sua pregação o seguinte: abandone as falsas confianças ou crenças que estão arraigadas. Verso 4, na verdade, depois pule para o 8, 11, ele diz assim: não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ao verso 8, ele retoma este assunto, assim como ele fez no verso 3 e foi para o 5. Agora veja, verso 8: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada mais aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis, e assim vai. Em tempos como esses, em que o profeta estava vivendo, que o povo estava vivendo, tempos de incertezas, de perigo, a Babilônia, com os seus exércitos, Nabucodonosor, que acabou anos depois, poucos anos depois, invadindo Jerusalém, destruindo Jerusalém, com os seus exércitos poderosos, estava rondando, dominando os países, as cidades, estados vizinhas, já tinham sucumbido diante do poder. Era assim o mundo antigo, um mundo bélico, cheio de guerras, e eles mediam as nações, as suas forças, e lá vinha esse exército. Então, nesses tempos, eram tempos de perigo, de incerteza, e nesses tempos, é claro, nós temos as nossas modernas ansiedades causadas por intempéries da vida. Nós estamos bem no meio, ou no fim, ou no começo de uma pandemia. São tempos de incertezas. E nós procuramos um lugar seguro para ir. E à medida que a ameaça babilônica começou então a se tornar maior, o povo de Judá achou que tinha um abrigo seguro contra a tempestade. É por isso que está essa expressão no verso 4, templo do Senhor, templo do Senhor. Veja que há uma repetição, isso é irônico aqui. Eles tinham essa concepção. Passagem importante que foi lida na introdução do nosso culto, Salmo 78, do verso 56 até o final, até o 72. É uma passagem importante, porque muito provavelmente ela está também aqui, quando é mencionado, por exemplo, Siló, no versículo de número 12. E as tribos, elas foram divididas, as duas tribos ao sul ficaram fiéis ao rei Davi, a dinastia davídica. As tribos do norte, chamado Israel, cuja capital era Samaria, elas se desvincularam de Davi. O Salmo 78 talvez fosse mal interpretado por eles nesse tempo, dizendo o seguinte: olha, o que aconteceu a Israel, as tribos do norte, por sua infidelidade à dinastia davídica, isso era bem feito para eles, mas nós, quando lá diz dos últimos versículos, Deus escolheu Judá. Judá eram essas tribos que estavam aqui. E eles então olhavam para textos como esse e outros, dizendo, batiam no peito e diziam: olha, templo do Senhor, nós somos o povo escolhido, não vai acontecer nada com a gente, independente do tipo de vida que a gente esteja vivendo. Mais ou menos o que muitas vezes, irmãos, acontece também conosco. Nos fundamentamos em falsas suposições, em
muitas vezes, verdades parciais das Escrituras Sagradas. Superenfatizamos alguns lados dessas doutrinas. E nos esquecemos do outro lado. O profeta disse: é mentira, vocês estão confiando em uma falsa crença. O prédio e seus pátios eram o templo que Salomão realmente havia construído, dedicado a Yahvé, ao Senhor. Suas origens remontam às promessas de Deus a Davi, certamente. E carregava todo o peso de uma tradição de séculos da presença de Deus em Sião, no templo de Jerusalém. Eles tinham, irmãos, histórias para contar, hinos para cantar a respeito. Mais do que isso, eles achavam que tinha a garantia de Deus de protegê-los, porque eles eram os filhos de Abraão. Agora, depois de declarar no verso 4 desse absurdo de confiar nessa cantiga, versos 8 até verso 11, ele explica essas palavras enganosas, sem valor. A vida das pessoas se tornou uma rotina diária de quebra dos 10 mandamentos. Ele, entre os versos 8 até 11, ele lista a quebra do 6º mandamento, do 7º mandamento, do 8º mandamento, do 9º mandamento, que incluía aqui a violência, o derramamento de sangue, a promiscuidade sexual, a opressão econômica, corrupção judicial, um monte de coisas. Mas o que acontecia? Mais ou menos assim, de segunda a sexta, a sábado, viviam como pagãos, pegavam a lei de Deus e jogavam para o ar, rasgavam tudo, mas no final de semana, no caso deles no sábado, não faltava aglomeração, não faltava culto, as pessoas estavam indo. O profeta não pregou para um grupinho de pessoas, uns 2 ou 3, entrando pelas portas do templo, estava cheio de gente. O problema é que durante a semana, trazendo para a nossa realidade, comparando conosco, viviam uma vida dissoluta, uma vida sem compromisso com Deus, não se lembravam de Deus, mas aí no domingo, templo do Senhor, eu sou presbiteriano, reformado, do último dia, ou do 7º dia, se você quiser. O profeta diz: que besteira! Isso não, essa profissão de fé meramente verbal, Senhor, 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 isso não salvará você. Jeremias expõe impiedosamente o absurdo e a afronta dessas pessoas de rasgar os 10 mandamentos durante a semana e aparecer num culto, versículo de número 10, como se fosse isso uma salvaguarda para viver uma vida de pecado. Sua adoração estava divorciada da moralidade, suas vidas zombaram das palavras que falaram na presença de Deus. Infelizmente, era uma prática que não terminou com o Israel do Antigo Testamento, mas que continua, irmãos, infelizmente, hoje. Essa é uma tentação que o povo de Deus, quando Eurico Zwinglio pregou no século XVI, Calvino, quando Lutero pregou, era esse o mesmo problema. E esse é um desafio que nós temos até os nossos dias. O que essas palavras significam para hoje, irmãos? É uma tentação que ainda persiste, pode aplicar-se a uma série de coisas, palavras, tradições, que nós gostamos de repetir pelo sentimento que nos dão de ser uma ortodoxia segura, de uma doutrina, mas sem vida que corresponde. Lugares, templos, organizações, instituições que pensamos que tem uma espécie de permanência mágica,
mesmo que tenham passado por muito tempo sua utilidade para o reino de Deus, causas, convicções, posições que Deus uma vez abençoou no passado, mas que transformaram em obsoletas ou ganharam uma espécie de santidade que ninguém ousa desafiar. Não faz sentido. É a mesma coisa. Ficar repetindo fórmulas, ficar decorando catecismos e tradições, são todas muito importantes, irmãos. Não pense, o templo do Senhor era algo importante, entenda isso. Não há condenação do profeta aqui, dos verdadeiros sacrifícios prestados no templo. O próprio templo era importante, mas quando essas coisas são meramente externas, sem vida, dissociada da vida, do dia a dia, da piedade, do marido dentro de casa, da esposa dentro de casa, dos filhos, vivendo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, isso não faz nenhum sentido. Pode gritar, templo do Senhor, que não vai adiantar absolutamente, isso não te salvará. Terceiro e último lugar, o profeta também apresenta a história, ele diz, aprenda com a história. Verso 12 ao verso número 15. Veja que há dois eventos históricos que são levantados aqui como um exemplo ao povo de Deus. O primeiro, que ele descreve melhor, do verso 12 até o verso 14, é sobre essa região, essa cidade de Siló. E o segundo está no versículo 15, que está se referindo ao que ocorreu com o Israel do Norte em 722, mais ou menos 150 anos atrás. O primeiro evento de Siló, da tragédia que aconteceu em Siló, foi por volta de 1050 a.C. Siló era uma cidade que ficava mais ou menos a uns 35 quilômetros de Jerusalém. Para nós, isso hoje é muito próximo, mas lembre-se que lá naquela época eles não tinham as conduções que a gente tem. 35 minutos é o quê? Daqui ali, no Biscoito Duro ali, né? Para quem não sabe, Aragoiânia, talvez menos, um pouco mais, muito perto. Você pega um carro e vai ali em alguns minutos. Mas era uma distância considerável para aquela época. E o que tinha acontecido lá? Se você pegar a sua Bíblia, e depois você pode fazer na sua casa, o pastor Pedro, inclusive, falou-nos muito sobre essa passagem de 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Siló era o lugar onde, primeiramente, a arca do Senhor, o tabernáculo, foi erigido. E foi lá que estava o profeta Eli com seus filhos, que foram muito maus diante dos olhos do Senhor. E lá foi criado o profeta Samuel, importante profeta, sacerdote, de certa forma também um rei para Israel. Antecipou todas essas coisas. Mas antes do ministério de Samuel, o que aconteceu? Por causa das terríveis coisas que os filhos de Eli, o povo de Israel, num dia, numa batalha contra os filisteus, eles foram destruídos. Eles levaram a arca do Senhor, a glória de Israel. Eles achavam que se eles levassem a arca diante dos exércitos, então Deus, porque o objeto, mais essa coisa, templo do Senhor, arca do Senhor, olha, eu sou isso. E eles achavam que isso, e levaram a arca. O que aconteceu? A arca foi tomada pelos filisteus, foi colocada diante de Dagon, o deus dos filisteus. E a gente conhece a história, sabe o que ocorreu, depois aquilo causou pragas, a arca de Deus, símbolo da presença de Deus, eles não suportaram até que devolveram. Mas aquilo, havia um termo, um ditado, que se dizia na época sobre a situação desgraçada em que eles viveram. O termo era Icabode. O que significava isso? Foi-se a glória. Quando eles se lembravam do que tinha ocorrido, isso nunca tinha acontecido.
em mais de 400, 500 anos que a arca do Senhor tinha sido feita por Moisés. Nunca tinha ocorrido. O texto, veja, mas ide agora ao meu lugar. Olha, esse termo, meu lugar, é muito importante, ou seja, o lugar onde Deus manifestava a sua presença, onde estava a arca, o templo. Mas ele diz, ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Ele estava dizendo, gente, volta lá. Veja o que existe. Vocês se lembram de Siló, ele está dizendo. Jeremias pergunta a seus ouvintes atordoados. Eles sabiam muito bem a que se referia. Siló ficava a poucos quilômetros dali. Ele diz aqui, era o meu lugar, diz o Senhor. Agora estava abandonado. No tempo do profeta aqui, somente ruínas. Tudo foi destruído pelos filisteus. E é isso que acontece, diz Deus através do profeta, com todas as pessoas que ficam confiando em meras tradições, em valores, em crenças. Irmãos, isso é muito sério. Ao dizer ao povo que fosse até Siló, Jeremias estava sugerindo que fossem para o lugar onde Deus não está. O comentarista desse texto, ele faz essa analogia e diz assim, Siló é o lugar onde Deus já esteve e não está mais. Assim, Siló representa a ausência e o abandono de Deus, juntamente com o fim da sua adoração. As ruínas de Siló se erguiam como uma advertência no tempo de Jeremias e também para nós. Existem Silós espalhadas em toda parte do ocidente pós-cristão em que nós estamos vivendo, irmãos. Há Silós por toda parte, assim como tantos esqueletos na estrada da peregrinação. São lugares onde Deus era adorado em espírito e em verdade. São lugares onde o louvor era dado a Deus em nome de Jesus Cristo. Lugares onde o conselho de Deus era pregado. Mas são todos lugares onde Deus não é mais adorado. As Silós, na paisagem pós-cristã, servem de advertência, são lembretes de que o Deus vivo não habita em construções feitas por mãos humanas. Nenhum edifício, nenhuma igreja, nenhuma congregação tem a garantia da permanência da presença dEle. A perseverança do povo de Deus em qualquer lugar depende da graça divina. Não há nada de sagrado nos edifícios. As estruturas da igreja não fornecem proteção no dia do juízo. Não. Siló é um símbolo para aqueles que pastor, lá no passado, nossa, como eu era. Agora, nada. Aqueles que têm uma lembrança de que em algum momento Deus atuou na vida deles e era tão bom, mas que agora estão distantes de Deus. Deus não atua mais. Porque houve um passado, porque aconteceu algumas coisas no passado, não necessariamente isso é garantia de que esteja agora tudo bem com você. É isso que esse texto nos ensina. Este é o grande desafio da pregação reformadora do profeta Jeremias. Emendai os vossos caminhos, arrependam-se dos seus pecados, desta incoerência de vida, dessa dissociação entre o que você crê e a vida que você leva. Se de fato há uma crença, há uma teologia, há uma doutrina arraigada no seu coração,
como por exemplo, a ideia de que você foi justificado diante de Deus pela fé, a expressão de santificação será vista na sua vida. É assim nas Escrituras Sagradas. Fórmulas, você pode decorar, e é muito bom que a gente aprenda versículos, expressões doutrinárias, é muito importante, não é esse o problema, mas isso não é garantia de que você, de fato, se relaciona com Deus, se isso não é visto no seu dia a dia. Você pode, como diz o apóstolo Paulo, conhecer todos os mistérios, todas as ciências, ler uma biblioteca inteira de teologia, de conhecimento de Deus, mas se isso não se traduz em um culto verdadeiro, em uma expressão de piedade, em uma vida dentro do seu lar de amor, debaixo da graça de Deus, isso não vai te livrar do dia em que Deus chegar. Feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, Senhor, nós te bendizemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de sermos desafiados, alertados por Sua palavra, que nos chama, que nos conclama, que nos desafia, para que nós, ó Deus, à semelhança deste povo que viveu neste tempo, que vivia muitas vezes com a mesma prática pecaminosa que nós hoje, tendo as mesmas suposições falsas, a mesma tranquilidade, alimentado por uma consciência cauterizada, endurecida, que já não mais responde, que já não mais ouve a voz do Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor opere aqui hoje, nos nossos corações, que nós possamos ouvir esse chamado, a reformar nossa vida, a tomar posição, à luz da Sua palavra, do chamado do Senhor. Ouve, ó Deus, a nossa oração, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.